Duas pessoas praticaram um furto em concurso de agentes. O réu A foi citado. Os policiais que participaram da sua prisão foram ouvidos durante a ação penal. Agora, o réu B, por sua vez, não foi localizado. Foi citado por edital e, em razão de não ter comparecido e também não ter designado um defensor, o processo foi suspenso nos termos do artigo 366. 6 anos depois, quando ele foi localizado, tivemos uma grande dificuldade. Não encontro esses policiais que foram ouvidos no processo do primeiro réu. E aí, seria possível que nós pudéssemos importar a prova produzida no primeiro processo para o segundo processo e validamente termos isso sendo considerado pelo juiz na sentença? Falemos então sobre provas emprestadas no processo penal. Quais são os requisitos de validade para que eu possa importar uma prova produzida em um processo validamente para um outro processo? Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e quero desvendar tudo sobre prova emprestada no processo penal. Começamos falando sobre o conceito de prova emprestada. A prova emprestada é aquela em que eu me utilizo de uma prova obtida em um processo diverso. Eu tenho uma prova que é produzida no processo 1 e eu importo essa prova para o processo 2. Com isso, nós evitamos repetições desnecessárias, nós atendemos aos ditames da eficiência e da otimização dessas providências, assim conseguindo uma economia processual. Mas a pergunta que não quer calar é: quando eu posso ter uma prova emprestada dentro do processo penal? Em primeiro lugar, é importante nós deixarmos claro o seguinte: existe divergência na doutrina sobre quando eu posso ter uma prova emprestada. Eu tenho uma primeira corrente que diz o seguinte: eu só posso ter prova emprestada se as mesmas partes participaram do processo 1 e do processo 2. Então, se o réu A participou do processo 1 e o réu B participou do processo 2, eu não posso, segundo essa primeira corrente, importar uma prova do processo 1 para o processo 2, porque essa primeira corrente, que é minoritária, exige um duplo contraditório para que tenhamos a validade de uma prova emprestada no processo penal. Por sua vez, temos uma segunda corrente, essa sim é majoritária, inclusive encampada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: eu posso ter uma prova emprestada, mesmo que eu esteja diante de partes distintas no processo em que essa prova foi produzida e para o processo onde essa prova será trasladada. Basta, segundo essa segunda corrente majoritária, que se observe o contraditório diferido, ou seja, que a defesa do réu B no processo 2 possa se manifestar posteriormente sobre a prova produzida no processo 1, em que apenas o réu A esteve presente. Portanto, é essa segunda corrente que prevalece nos tribunais superiores, inclusive. É aquela que diz que é perfeitamente possível termos o empréstimo da prova, mesmo que tenhamos partes distintas no processo onde ela foi produzida e no processo para onde ela será importada. E o STJ diz precisamente isso no ERESP 617428, dizendo que, independentemente de haver ou não identidade de partes, o contraditório, mesmo que diferido, é o requisito essencial para termos a validade de uma prova emprestada. Ou seja, aqui trata-se do contraditório sobre a prova, que é efetivamente o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente. Bom, mas qual é a diferença, Gustavo, entre o contraditório real e o contraditório diferido? Entre o contraditório exercido concomitantemente à prova e o contraditório exercido sobre a produção da prova? Veja, quando falamos em princípio do contraditório, é, evidentemente, aquele que oportuniza que as partes possam se insurgir contra aquilo que foi alegado e produzido pela parte contrária. Mas cuidado, nós temos duas modalidades de contraditório no processo penal. Temos o contraditório real, que é o chamado contraditório realizado
para a prova, que é aquele contraditório exercido concomitantemente à produção da prova. Ou seja, se temos numa audiência de instrução uma testemunha sendo ouvida pelo Ministério Público, as reperguntas do defensor àquela testemunha serão um exercício de contraditório real, realizado concomitantemente à produção da prova. Por outro lado, quando falamos em contraditório diferido ou postergado, estamos falando no exercício do contraditório que não acontece de forma concomitante à prova, mas que acontece de forma posterior à produção da prova. Esse é o chamado contraditório sobre a prova. Exemplo. Temos uma interceptação telefônica que acontece na fase de investigação. Evidentemente, o defensor não estará concomitantemente às ligações escutando tudo que está acontecendo para poder exercer de forma imediata e instantânea o contraditório. Nesse caso, em muitos outros, temos o exercício do contraditório diferido ou postergado, chamado contraditório sobre a prova. Ou seja, a defesa poderá, no exemplo da interceptação telefônica, exercer o contraditório, poderá refutar aquela prova cautelar produzida no momento processual oportuno, seja na resposta à acusação, seja nas alegações finais da defesa. De qualquer forma, ela poderá exercer o contraditório, mas não de forma concomitante, e sim o contraditório diferido ou postergado. E qual é o valor da prova emprestada? Diz o Superior Tribunal de Justiça lá no RESP 1.561.021. O magistrado possui discricionariedade para atribuir o peso probatório que entender adequado à prova emprestada. De modo que é possível que o juiz valore aquela prova emprestada de forma discricionária. Mas, diz o STJ, válida essa prova é. Muito bem. Quais as exigências para a validade da prova emprestada no processo penal? E o mesmo STJ deixa claro que deve-se dar acesso integral à defesa. Ou seja, não adianta nós termos apenas parte de uma prova produzida num processo juntada em outro processo sem que a integralidade daquela prova produzida tenha sido pelo menos disponibilizada à defesa. Então, por exemplo, eu posso ter uma interceptação telefônica produzida num procedimento A e apenas importar para o processo B algumas partes daquela interceptação telefônica. Não há nenhuma nulidade nisso. Porém, deve-se autorizar que a defesa tenha acesso integral a toda aquela prova que foi produzida no processo, sob pena de violação ao princípio da paridade de armas, o direito de produção de prova e tudo mais. Então eu posso emprestar só uma parte para um outro processo, desde que haja a disponibilização integral à defesa daquela prova produzida no processo originário. Bom, e quando falamos exemplificativamente a respeito de provas emprestadas no processo penal, o CPP não fala nada a respeito disso. Quem trata de provas emprestadas na nossa legislação é o Código de Processo Civil, mas existe uma súmula muito importante do STJ, que é a súmula 591, que diz o seguinte: eu posso ter uma prova produzida lá no juízo criminal e que possa eventualmente ser emprestada para que a autoridade administrativa possa considerar essa prova num processo administrativo disciplinar. Gustavo, eu posso ter, por exemplo, então, uma interceptação telefônica do processo criminal aproveitada, emprestada para um PAD que apura, por exemplo, uma situação de um peculato por um funcionário público no exercício da função? E a resposta é sim, a 591 do STJ. Desde que a prova tenha sido produzida validamente no processo criminal, desde que o juiz competente tenha autorizado a produção dessa prova e desde que se oportunize lá no processo administrativo disciplinar a ampla defesa e o contraditório. Contraditório, nesse caso, evidentemente, diferido ou postergado. E aí, você gostou da nossa análise sobre as provas emprestadas no processo penal? Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor de estratégia carreiras jurídicas. Meu Instagram é Gustavo H. Cordeiro. Minha página, meu canal do YouTube é
professor Gustavo Cordeiro. Vai ser um grande privilégio ter vocês por lá. Se você curtiu esse vídeo e quer outros temas de direito processual penal aqui no canal do Estratégia, comente aqui qual matéria, qual tema você quer que os seus professores tragam para que você compreenda perfeitamente para o seu concurso público. E se você curtiu esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e também compartilhe, inclusive ativando as notificações. Assim eu me despeço, deixando a você um forte abraço. Fique com Deus e ad sumos. Tchau, tchau.